Olá pessoal, olá meus amigos, é com muita alegria que estamos aqui novamente para conversar sobre a flora e a fauna de Erceburgo especificamente. Falaremos também de outras cidades, de outros locais, talvez até do exterior a gente possa falar alguma coisa, mas no momento nós estamos focados para falar da flora e fauna de Erceburgo. E o tema de hoje será observação de aves. A observação de aves e as aves avistadas em Erceburgo. E vou falar também sobre o local que eu coloquei Erceburgo no Wikiaves, que é o maior banco de dados e de informação sobre aves do Brasil. Logo após a vinheta, nós vamos abordar esse assunto. Primeiro eu vou explicar ou contar para vocês o que é o Wikiaves, que é o local onde estão armazenados esses dados, para que vocês tenham conhecimento. O Wikiaves é um site de observação de aves e de ornitologia mais acessado no mundo. Então, ele é um lugar que fica no segundo Fatbird, que analisa os 1000 mais visitados. Ele está em segundo lugar e ele aborda o tema sobre aves brasileiras e as aves silvestres do Brasil. O Wikiaves possui o maior banco de dados sobre aves brasileiras. E segundo o Wikiaves, que nós podemos notar que Erceburgo ficou na 58ª posição. Posição de destaque entre os 60 mais. Isso nos orgulha por causa do tamanho do município de Erceburgo e do número de municípios que tem em Minas Gerais. Então, nós poderíamos dizer que, se fosse fazer um ranking, Erceburgo está na frente de 795 municípios, segundo dados do Wikiaves, o qual eu informei há pouco para vocês. O que tem de importante nisso, nessas 293 tipos de aves, é que contém foto, contém o sexo da ave, macho ou fêmea, contém idade e contém o local também através de GPS em que foi feita essa foto. Então, além de servir para entretenimento, também tem um valor científico muito grande. Pode servir de um dado para pesquisa em Minas Gerais, no Brasil, para quem pesquisa Mata Atlântica, para quem pesquisa uma transição daqui para os municípios vizinhos. Então, é de suma importância essas informações. Eu iniciei esse trabalho em fevereiro de 2011, então poderíamos dizer que foi há 12 anos atrás. E sozinho, eu comecei esse trabalho a princípio como hobby, depois eu vi o alcance técnico e o alcance ecológico e até científico disso, podemos dizer, para começo de trabalho científico. Então, aí que eu vi a abrangência disso. E comecei há 12 anos atrás, sozinho com o meu carro. A maioria das vezes, pouquíssimas vezes, eu estive acompanhado de outras pessoas. A grande maioria dessas 293 aves, a grande maioria não, as 293 eu as fiz. E enfrentando todo tipo, porque na mata tem hora que te cobra, eu cruzei com cobra coral verdadeira, com cascavel, então teve vários tipos de situação. Na maioria das vezes, confesso a vocês que foi tranquila, que eu estou sempre preparado com perneira e também preparado espiritualmente, porque você, para entrar na mata, você tem que ter um preparo espiritual. O que é? Você tem que ser uma pessoa temente ao Criador do universo, você tem que ser uma pessoa também que entra na dimensão do mato. O que é? Você tem que respeitar, você não pode jogar lixo no mato, você não pode gritar, você tem que ter um respeito e uma sintonia com os habitantes daquele local. E isso a gente faz. E também queria dizer para vocês do prazer que é observar aves. Observar aves é uma coisa que acalma a nossa mente, que é usado hoje
é usado, até a medicina fala para a gente tomar um banho de floresta, eu tenho repetido isso aqui, e estar em contato com as aves. O canto das aves, a plumagem, o silêncio das aves na época que vamos entrar agora, outono e inverno, a quais elas mudam de pena, as quais elas cantam menos, a qual elas não criam. Então é de uma importância, de um prazer, somente aqueles que estão nesse ramo para saber, mas é uma coisa que eu aconselho. Qual foi a primeira ave que eu fiz no Wikiaves e que fiz dessas 293? Através de imagem vocês poderão ver, as imagens rodarão e estarão a nossa fala. A primeira ave foi o beija-flor, tinha que ser um beija-flor, né? O besourinho de bico vermelho e macho. Então essa foi a primeira. A segunda ave, outro beija-flor, o estrelinha ametista, essa foto que vocês vão ver, que vai estar no vídeo, é de uma fêmea. E segundo o meu amigo Piero Ruschi, filho do saudoso Augusto Ruschi, ele falou assim que quando o macho vai cortejar a fêmea, ele está no topo de uma árvore, ele chega a despencar até de 20 metros, ele solta o corpo e faz o desenho de uma letra U em frente à fêmea. Então essa é a segunda ave que eu fotografei no Wikiaves. Depois disso, vieram outros tipos de aves, então eu vou falar aleatoriamente. Fiz na Fazenda Santa Rosa do querido amigo Paulo Filho, o qual eu agradeço, eu fiz o capacetinho do oco do pau, que é uma árvore que existe aqui em Erceburgo e que está em risco de extinção. Então, e eu a fotografei, eu gosto muito de contar como foi que isso aconteceu. Eu estava fotografando aves na sementeira. Chegou um determinado momento, eu comecei a comer um lanche. Então eu estava com fome, eu estava comendo o lanche, uma ave pousou. E eu com o lanche numa mão e com a câmera fotográfica na outra, né? E fotografei 3, 4 vezes, não queria perder e não queria deixar de comer meu lanche, que eu estava com fome. Então, fotografei várias vezes. Depois, fomos identificar, fomos ver que é uma ave ameaçada de extinção, raríssima e que tinha por ali. No outro dia, acompanhei a querida amiga Cristina Rapa, que é uma parceira também na observação e na busca de novas aves aqui em Erceburgo. Acompanhei ela até lá e, com prazer, o capacetinho apareceu e ela pôde fotografá-la, fez fotos lindas do capacetinho. Outra ave que fiz aqui em Erceburgo também, e que ela está ameaçada de extinção, está na lista vermelha, ela está em perigo, ameaçadíssima. Eu estava na fazenda, eu tinha ido levar que a Cristina, nós estávamos observando aves, eu e ela. E eu havia levado, e ela me acompanhou até a porteira para fechar a porteira. De longe, na torre de transmissão de energia elétrica, eu vi uma ave. Eu falei, Cristina, tem uma ave lá e parece um gavião. Aí ela falou assim, eu estou sem minha câmera, vamos lá buscar. Voltamos na fazenda para buscar a câmera, a ave estava lá ainda. Eu e ela começamos a fotografar de longe, eram 2 indivíduos. Fomos fotografando de longe e fomos aproximando, até que chegamos perto da torre. Quando chegamos perto da torre, depois de várias fotos, o casal, supõe que seja um casal, os 2 indivíduos começaram a voar, aí nós fizemos várias fotos desse bicho lá, que é um animal bastante ameaçado. Isso na Fazenda Marimbondo aqui em Erceburgo, que nós estamos falando das aves observadas aqui. Está dentro das 293 as quais eu citei. Passado alguns dias eu estava sozinho, rumo à Fazenda Catitó, que vai ficar em outro município. Porém, quando eu estava ainda em município de Erceburgo, em território de Erceburgo, rumo à linda Fazenda Catitó, eu ouvi a águia cinzenta novamente, outra árvore. Tomara que seja outros indivíduos, porque lá foi 2, aqui foi 1. Esse voou lindamente e também cantou. Eu fiz o registro do canto, que eu gosto muito de registrar canto. Qualquer dia eu vou abordar
o número de canto que já fizemos em Arceburgo e pelo Brasil afora. Também fotografei aqui em Arceburgo, também estava na companhia da amiga Cristina. Nós passaríamos junto, ela mora em São Paulo, e esse dia nós fotografamos no Poço das Antas o Chocão Carijó. Fotografamos no topo de uma árvore, fomos ver em Minas Gerais, só tinha 10 registros, feito em 2 cidades. Então foi com muita alegria que registramos também o Chocão Carijó. Agora vou falar para vocês outra ave que eu avistei aqui em Arceburgo, que é o beija-flor bico reto azul, linda ave migratória que nos visita no período de frio. Essas aves aqui, esses registros que eu estou passando, essas informações para vocês, algumas são de quando eu vi a ave. Hoje o tempo passou um pouco. Mas quando eu fiz o bico reto azul pela primeira vez, tinha no Brasil apenas 302 registros no Brasil inteiro. Alguns deles são até repetidos por pessoas. E em Minas Gerais, apenas 12 cidades tinham registrado. Eu estava indo para a fazenda, isso foi feito na fazenda Santa Rosa, do querido amigo Paulo Filho, mais uma vez. Eu estava indo para a fazenda fotografar aves. E vou contar a historinha para vocês, ou como diria o mineiro, o caos desse avistamento. Eu estava na rodovia, na BR-491, saio à direita para entrar na fazenda. De longe eu vi a florada da flor de São João, que costuma florescer na época do frio, maio, junho, julho, vai mais ou menos nessa época. Vi a flor de São João e no fio eu vi uma ave diferente. Aproximei e fui fazendo foto, vi que era o bico reto azul. A partir disso eu passei a monitorá-lo todo o período de frio, nessa época mais ou menos. E sempre o macho, e fui fazendo e tudo. Quando foi numa determinada época do ano, eu olhei e tinha um indivíduo diferente, era o casal. Fotografei por vários dias, tenho fotos incríveis do casal de bico reto azul. E pude ver também que em Minas Gerais apenas eu fiz o casal juntos. Houve gente que fez separadamente. Juntos em Minas Gerais somente eu tenho esse registro. Outro registro também que me deixou com muita alegria e foi matéria até do Terra da Gente, é o beija-flor de bochecha azul com um ninho na beira de uma mata. Então, quando eu fiz pela primeira vez, no Brasil tinha apenas 394 registros e em Minas Gerais apenas 20 cidades haviam feito. E esse registro eu fiz ele com muita paciência, fiquei bastante tempo esperando, porque a fêmea deixou o ninho e foi cantando e subindo para o alto da árvore. Somente num determinado momento que ela se despenca para disfarçar, ou talvez seja até uma arma dela contra os possíveis predadores. Outra ave que fiz aqui também, bem rara, bem escassa, e continua escassa a nível de Brasil e de Minas Gerais, é o beija-flor rabo branco pequeno. Quando eu a fiz pela primeira vez, só tinha 2 registros em Minas Gerais. Eu a fiz pela primeira vez em 2018. Hoje, em 2023, apenas 27 registros consta desta ave. Outro registro também que me deixou muito contente, ou de beija-flor também. A gente tem uma certa afinidade, eu vivo nessa busca incessante e eles de vez em quando se apresentam. Foi o beija-flor dourado, que uma semana antes eu estava em Bonito, no Mato Grosso, lá ele ocorre com certa frequência. Porém, em Minas Gerais, quando eu fiz, somente 4 cidades haviam feito registro. E eu fiz o registro do beija-flor dourado na minha casa. Eu fiz ele, e o interessante que eu fiz, ele me visitou, posso dizer assim, ou nos visitou, em 2 anos consecutivos. E ele ficava entre um pé de jabuticaba e uma odontonema que eu plantei. A importância que eu digo para vocês dos jardins urbanos. As fotos que eu tenho feita em 2015 e depois em 2016 nos dão a impressão de que são as mesmas fotos,
porque parece que ele pousa no mesmo galho da jabuticabeira e no mesmo galho do andonema onde ele ia buscar o néctar. Então ele fazia esses dois movimentos, para lá e para cá. Meus amigos, então foi as historinhas que eu contei são dessas aves. Se eu for ficar aqui, né? No vídeo aparecerão algumas das aves que fotografamos em Erceburgo, aparecerão os 17 beija-flores, essas que eu narrei a historinha. Foi com muita alegria que chegamos ao número 293. Não vai parar por aí. Nós vamos subir esses números com toda certeza, na busca e com a convicção de que Erceburgo tem mais aves. Pelo que ela já mostrou, o perfil de mata, o perfil de preservação, existe muitas outras aves. E com certeza eu vou estar por aqui contando para vocês. É uma alegria poder compartilhar o que Erceburgo tem. E é com muita alegria que eu faço isso, solitariamente a maior parte das vezes, algumas com a Cristina Rapa, querida amiga, outras com a Aline, que agora ela e o marido Gerson, que é outro parceiro, eles estão no Japão a trabalho, né? E alguns outros amigos esporádicos que tem por aí, e os guias que às vezes nos brindam com sua visita. Então, espero que vocês gostem. E quando puderem, venham visitar Erceburgo e visitar as aves. Terei o maior prazer em acompanhá-los. Muito obrigado. Amigos de Erceburgo, de outras cidades que nos visitam, eu queria convidar vocês para conhecer as 293 espécies de Erceburgo, das quais 17 são beija-flores,
mas para isso eu preciso que vocês nos dê algum respaldo, que vocês cuidem desse canal, que não é meu, é de vocês, nós somos uma parceria. É meu, do Plínio, do Du, que estão aqui produzindo, né? Esse grupo fantástico que aqui em Erceburgo está inovando com muitas atividades. Então, se você ainda não fez isso, faça. Se inscreva, curta, deixe seu comentário. No comentário, fale que cidade que você é. Nos dê o prazer, a honra da sua visita. Muito obrigado.